O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. E ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." E ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos estar assentados por um momento.
Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado nós ouvimos o convite de Jesus para os discípulos atravessar para a outra margem do lago. E durante a travessia, eles foram tomados por uma grande tempestade e eles ficaram apavorados enquanto Jesus dormia tranquilamente. E eles vão acordar Jesus, e Jesus diz a ele: homens de pouca fé, por que vocês são tão medrosos assim? E Jesus ordenou, portanto, a tempestade, e aquela tempestade, portanto, cessou, e voltou-se, portanto, uma calmaria. E eles disseram: quem é este que até o vento obedece? Então hoje nós estamos de novo diante desta leitura do Evangelho, onde nos mostra que Jesus também novamente está atravessando de novo numa barca para outra margem. Só que hoje o tema, claro, fala da morte, mas poderíamos dizer não de uma morte que mata, mas de uma morte que leva à plenitude da vida. Então, isso para nós é muito importante, porque nós não cremos num Deus da morte ou num Deus dos mortos, mas nós cremos num Deus da vida. Entre os judeus havia um ditado que se falava: a maior alegria quando alguém morre do que quando nasce. Exatamente porque a morte nos leva até Deus, nos leva a adentrar esse grande mistério. Isso em se tratando da morte biológica, da morte física, não é que para nós é um grande mistério. Todos nós, alguém mais ou alguém menos, sempre temos o medo da morte. É algo que nos causa apreensão. E se há uma verdade que não falha nunca, é que um dia nós vamos morrer. Ninguém de nós vai escapar da morte. Um dia nós vamos morrer. Então essa é uma verdade. Não tem como escapar da morte. Só nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora. Então, por isso, o livro da sabedoria quer hoje nos mostrar que a morte, ela entrou no mundo não pela vontade de Deus. Nos diz o texto, Deus não fez a morte e nem tem o prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte e nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Então, todos nós lutamos, evidentemente, pela vida, todos os seres. Os animais lutam pela vida, as plantas lutam pela vida, todos nós lutamos para a vida, exatamente porque Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Não é? Mas por inveja, diz o texto do último versículo, por inveja do diabo, que a morte entrou no mundo. Então, a morte é o preço do pecado, por consequência do pecado. Experimenta a morte os que a ele pertencem.
aqueles que pertencem ao diabo. Então, desta morte nós precisamos ter medo, porque esta morte é a perdição eterna. É caminhar nas trevas, é caminhar fora do plano de Deus. Mas não a morte física, biológica, porque até Jesus passou pela morte. E nós um dia iremos passar também, não é, pela morte, mas entendendo a morte como uma passagem, como uma travessia, não é como fizeram os discípulos, né, de uma margem para outra, para estar junto de Deus. Então, a morte que nós devemos temer é exatamente esta morte que entra no mundo por causa da inveja, por causa do pecado. Não é? E por isso, esta morte é a morte eterna. Quando há o fechamento para o plano de Deus e para o projeto de Deus. Mas não a morte física. Todos nós um dia fomos concebidos, evidentemente, no seio materno de nossa mãe, nascemos, passamos por diversas fases da infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, e depois nós começamos a descer o morro, né? Vamos numa ordem ascendente, vamos subindo, e depois há um momento de nós irmos descendo, não é? Para fazer este grande encontro com Deus. Então, essa morte é a morte natural, é a morte biológica. Morremos, mas morremos exatamente para ressuscitar, para viver a plenitude da vida de junto de Deus. E, portanto, o mesmo Cristo da cruz é o mesmo Cristo que ressuscitou e garantiu para nós, evidentemente, a vida e a ressurreição. Depois, o Evangelho nos mostra também, não é, que Jesus está preocupado com a vida. Por isso, em João 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer: eu vim para que todos tenham vida, e a vida em plenitude. Não a morte, mas a vida. Então nós vemos aqui o chefe da sinagoga, que se associa a uma numerosa multidão, e chega até Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. E uma numerosa multidão seguia também Jesus e comprimia Jesus. De tão grande era a multidão de pessoas que iam até ele para serem curadas de suas enfermidades. Enquanto estavam ainda a caminho, achava-se ali uma mulher. Ela não tem nem nome. Uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastado todos os seus bens e, ao invés de melhorar, piorava cada vez mais. Mas ela, tendo escutado, ouvido falar de Jesus, ela se aproximou dele, e por detrás, no meio da multidão, ela tocou a sua roupa. E ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Olha aí que expressão de fé, muito bonita. Se eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Porque ela não podia se aproximar de Jesus. Por quê?
Uma, por causa da discriminação, ela era uma mulher. Outra, ela estava com hemorragia. E isso denotava impureza. Por isso ela não podia tocar em Jesus. Né? Mas ela vai por trás e toca na roupa de Jesus. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus logo percebeu uma força que tinha saído dele. E voltando para a multidão, Jesus perguntou: quem foi que fez isso? Que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo aquela multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Então é claro que muitos tocaram em Jesus, não é? Empurravam, porque era grande a multidão, queriam chegar perto. Tocaram em Jesus também, mas muitos tocaram. Então, ele, porém, olhava ao redor para ver quem é que havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, viu, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Filha, a tua fé está, pela tua fé, você está curada. A fé. Pela tua fé você está curada. Vai em paz. Então, a fé é algo fundamental na nossa vida, sobretudo nesse contexto, né, de morte, nesse contexto, né, estamos vivendo de pandemia e tudo mais. É muito importante a fé, a esperança, porque Deus é muito mais do que tudo isso. Deus pode transformar essa realidade. Então, por isso, nós precisamos manter a fé e também manter a esperança. Fé e esperança são duas virtudes teologais que não pode faltar nunca na nossa vida, senão nós perecemos antes do tempo. A fé e a esperança. E depois vemos também os emissários que vieram trazer a informação para Jairo, dizendo: olha, a tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Será que Jairo teria ficado bravo com Jesus? Por que o senhor parou no caminho por perder tempo com aquela mulher? Por que não foi logo, imediatamente, atender a minha filha? Não, Jairo não ficou bravo, não ficou chateado. Então Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E é claro, o chefe da sinagoga, não é? Quando chegaram à casa do chefe ali da sinagoga, de Jairo, Jesus viu a confusão, como estavam chorando, gritando, um desespero tremendo. Não é? Jesus então entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, ela está dormindo. Olha aí um sinal da ressurreição. Se ela está dormindo, é possível acordá-la, é possível despertá-la. Não é um sono da morte, mas é um sono, não é, em que seja possível despertá-la, acordá-la. Por isso Jesus disse: ela está dormindo. E eles começaram a caçoar de Jesus. Mas ele mandou que todos saíssem.
aquela pessoa que estava fazendo todo o tumulto, toda aquela multidão chorando, gritando, o desespero, né? Jesus mandou que eles saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os 3 discípulos o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, significa levanta-te e ande. Imediatamente a menina começou a andar, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram admirados deste acontecimento, desta ressurreição, desta vida que Jesus proporcionou a esta menina recobrar. Então, para nós também, devemos acreditar, não é, que para além da morte há a ressurreição. Há este encontro, não é, definitivo, a plenitude da vida de junto de Deus. Então, ver a morte como uma passagem desta vida para a vida de Deus. Então, aqueles que têm a fé e a esperança não morrem. Morre fisicamente, mas não morre eternamente por causa da perdição, por causa de muitas atitudes erradas, né, durante esta vida. Promotores da morte, promotores de tantas situações de injustiça que produzem a morte. Então, essas pessoas que fazem os outros sofrer, esses morrem. E se ressuscitam, vão ressuscitar, não para a vida eterna, mas para a condenação eterna, já nos dizia São Paulo. Então, é desta morte que nós vamos ter medo. Não desta morte física, biológica, natural, pela qual todos nós um dia teremos que passar. É um mistério, não é? É um mistério. Nos envolve. Mas que um dia vai acontecer conosco e nós sabemos, não é? Que se abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus nos orienta, nos propõe, para acolher a palavra de Deus, não é, na fé, na esperança, então nós temos a certeza que a morte será destruída, não é, porque nós ressuscitaremos com Cristo para uma vida nova, não é? Então é esta vida que Deus quer comunicar a nós. Então precisamos superar toda forma de morte, toda forma de situações que não levam a vida, a plenitude. Então, claro, precisa ficar que não é Deus que fez a morte. Muitas vezes, nós mesmos é que produzimos a própria morte. Quando levamos uma vida desregrada, quando produzimos tantas situações que em nada favorece a vida, nós produzimos a morte. Mas não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem viva. E viva bem, vida plena para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.